Pessoas que romperam o padrão da sua época e desafiaram barreiras diversas. Pessoas que abriram o peito e fizeram ouvir os sem-vozes. Pessoas que expandiram o alcance das tecnologias e defenderam a inclusão dos excluídos. Pessoas que sonham com um mundo melhor, com equidade e desenvolvimento. Pessoas que valorizam a cultura, produzem saberes locais e se ajustam às demandas internacionais. Pessoas que modelam lutas, mudanças sociais e criam tendências duradouras. Pessoas que inspiram. Gerações que buscam uma liderança inovadora, transformadora e que impulsiona a excelência. Gerações que ecoam os valores e missão do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. A Escola do AMBO, 11 anos comprometida com a transformação das pessoas através do conhecimento. Faça já a sua inscrição para os nossos cursos e seja um líder que inspira. Para mais informações, ligue 943 03 6019. Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. Inovação e liderança. Pessoas que romperam o padrão da sua época e desafiaram barreiras diversas. Pessoas que abriram o peito e fizeram ouvir os sem-vozes. Pessoas que expandiram o alcance das tecnologias e defenderam a inclusão dos excluídos. Pessoas que sonham com um mundo melhor, com equidade e desenvolvimento. Pessoas que valorizam a cultura, produzem saberes locais e se ajustam às demandas internacionais. Pessoas que modelam lutas, mudanças sociais e criam tendências duradouras. Pessoas que inspiram. Gerações que buscam uma liderança inovadora, transformadora e que impulsiona a excelência. Gerações que ecoam os valores e missão do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. A Escola do AMBO, 11 anos comprometida com a transformação das pessoas através do conhecimento. Faça já a sua inscrição para os nossos cursos e seja um líder que inspira. Para mais informações, ligue 943 03 6019. Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. Inovação e Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Consulta Pública, o programa que traz quinzenalmente assuntos que marcam o dia-a-dia dos cidadãos angolanos e, como já sabem, do resto do mundo, uma aldeia global e os problemas por vezes são transversais. Então, a Consulta Pública é um programa aqui de forma otimista de alcance global. Bom, todos os dias milhares de pessoas se deslocam às instituições públicas no sentido de verem as suas pretensões realizadas, sejam elas de saúde, sejam elas de obtenção de documentos para autorização de uma construção de uma casa, seja ela a obtenção de um documento para autorização de práticas comerciais. Entretanto, encontram-se aqui numa situação, por vezes, de alguma demora ou alguma mora por parte desses serviços na concretização dessas pretensões. Bom, por isso, nós hoje trouxemos em assunto a problemática na prestação dos serviços públicos em Angola, para vermos por que razões os serviços públicos em Angola são, por vezes, não todas as vezes, extremamente demorados e, por isso, acabam prejudicando imensamente a vida de muitos cidadãos. Bom, para isso, temos aqui o nosso convidado, o professor João Figueiredo. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. Muito obrigado. É um prazer sempre estar com vocês e falar sobre administração pública. Exatamente. O professor João Figueiredo, que já é um homem da casa de São Vicente, já conhece bem o São Vicente, professora em políticas públicas, não sei se estou correto. Exatamente. Políticas públicas, administração pública, autarquias locais, liderança organizacional e governação. Exatamente. É mestre em governação e gestão pública e é doutorando em projetos públicos. Exatamente. Mais uma vez, seja bem-vindo. O São Vicente recebe o professor com muito prazer e esperamos ter aqui uma conversa amigável relativamente à problemática na prestação dos serviços públicos em Angola. Ok. Assim que nos acompanha pelo Facebook, sabe que pode sempre contar, aliás, nós sempre contamos com a sua participação através de comentários relativamente ao assunto abordado, pode sempre tecer opiniões sobre o assunto, pode também colocar questões diretas ao nosso convidado e, de resto, o programa vai decorrer nessa interação
com o convidado e o público de forma muito natural. Professor, mais uma vez, seja bem-vindo. Então, vamos começar com a consulta pública. Professor, os serviços públicos, como caracteriza os serviços públicos em Angola? Portanto, os serviços públicos em Angola são caracterizados de forma única. Portanto, Angola é um Estado unitário, não é? E sendo um Estado unitário, então, esses serviços públicos concorrem para fazer a gestão da relação entre o Estado e a sociedade. Daí que a nossa Constituição estabelece que esses serviços públicos devem ser desconcentrados, portanto, a administração pública é desconcentrada, descentralizada e de aproximação à população. Quer dizer, os seus serviços têm que estar muito próximos da população. Portanto, esta é a caracterização dos nossos serviços. Mas o doutor aqui aborda a questão da descentralização, da desconcentração dos serviços públicos. É um ideal ou, de facto, do ponto de vista real, observa-se essa descentralização dos serviços e desconcentração dos serviços públicos? Portanto, esta desconcentração é o que acontece hoje, não é? Existe alguma desconcentração dos serviços públicos, embora ela requer uma certa qualidade profissional dos agentes que operacionalizam todo o sistema, para alguns agentes. Em relação à descentralização, ela existe em alguns aspectos. Portanto, a única coisa que vamos estando a abordar em várias situações agora é a descentralização territorial. Portanto, a descentralização já existe em alguns aspectos. Já temos fundações, temos ordem de advogados, ordem de arquitetos, portanto, são formas de descentralização, são formas de administração pública autónoma que já existem. Portanto, e a desconcentração ela vai acontecendo com a municipalização dos serviços, por exemplo, vai acontecendo com a delegação de certas competências de forma controlada e monitorada. Portanto, a administração pública tem sido bastante dinâmica ao nível de Angola. Exatamente. Referiu aqui na introdução que somos um Estado unitário, de resto é um conceito, é uma característica do nosso país do ponto de vista constitucional, mas muitas das vezes nós vamos à administração pública ou por qualquer tipo de serviço público, vamos hoje, nos dizem alguma coisa, dizem que a regra é essa, mas depois no outro dia encontramos um outro funcionário e que diz que a regra é diferente. Essa unidade estadual não deveria também ser registada, as regras não deviam ser únicas no sentido de não existir essa dualidade de informações? Entretanto, é preciso compreender que a administração pública tem órgãos que fazem o monitoramento, o controle e a fiscalização do seu desenvolvimento dinâmico. Todavia, nós também podemos encontrar agentes, funcionários, que podem criar dificuldades para venderem facilidades. E é o que acontece. E então, e muitas vezes eles usam a trilogia. Isto não é legal, isto é proibido e isto não é possível. Portanto, realmente pode não ser legal. Então, como é que eu devo fazer para que ele deixe de fazer algo que não é legal e passe a fazer algo legal? É preciso passar essa explicação ao cidadão, ao cidadão utente, que vai à procura dos serviços. Portanto, ele se vai à procura de serviços, ele tem alguma apreensão e então vai à procura desses serviços. Isto não é possível. Então, o que é possível? O que é que vai ser possível para resolver o meu problema? E isto é proibido. Então, o que é permitido? Se isto é proibido. Portanto, é preciso que o funcionário, o agente, esteja preparado para que realmente dê esta satisfação ao cidadão utente. Porque senão nós criamos um campo de insatisfação e ele acaba por não acreditar nesses serviços, que é o que acontece um bocadinho pelos países em vias de desenvolvimento. Acontece um bocadinho em que a sociedade não acredita muito nos serviços, porque há este binômio muito pesado que é de criar dificuldades para vender facilidades. Eu poderia trazer aqui um caso uma realidade que já nós estamos acostumados. Por sorte agora, com a entrada em vigor do RUP, né, o dinheiro veio canalizado diretamente para os cofres do Estado. Mas antigamente existia um valor para se pagar, imagina, por um documento, mas depois tinha aquele outra safra
que é o urgente, pagamento urgente. Eu, aproveitando aqui o momento e tendo em conta que o doutor já é muito vivido nessas questões de políticas públicas, é legal essa história de pagamento urgente, imagina, para o pedido de um certificado do ensino médio? Portanto, não pode ser legal o pagamento urgente, porque se é urgente é mesmo urgente, ou é para hoje, ou é para as próximas horas, portanto, não pode ser urgente e demora 15 dias. Portanto, a solicitação dos serviços tem que ser tempestivas, de acordo a prazos estipulados por lei. Portanto, os documentos urgentes, isto acaba por não ser algo legal, mas era algo que era permitido na altura. Portanto, ali eu volto à questão que nós estávamos a abordar há bocadinho, que era criar dificuldades para vender facilidades. Portanto, e ali nós vamos encontrar de forma permanente uma adulação servil, a presença de aduladores. Que eles criam dificuldades, olha, o chefe agora não pode atender, mas eu posso fazer com que você seja atendido, mas em troca você tem que me fazer isso ou tem que me dar isso. Portanto, isso são situações que a própria administração pública vai tendo. E é preciso que as lideranças estejam atentas a fazer a monitoria, o controle e, se calhar, o processo de fiscalização de forma permanente para evitar este tipo de comportamento. Porque nós encontramos este tipo de comportamento dos nossos agentes. E o outro tipo de comportamento também podemos pautá-lo como o absentismo, por exemplo. O indivíduo fica um mês e não vai trabalhar. Não interessa em que ponto ficou o processo em que ele estava a resolver, não interessa se vai atingir as metas ou não. Podemos também encontrar o processo de procrastinação. Quer dizer, as pessoas fazem qualquer coisa ou não fazem. E ainda o processo de presenteísmo. Ele chega e deixa ficar um sinal a dizer que esteve no serviço e depois ausenta, simplesmente só volta para segurar os seus haveres e retirar-se. Portanto, esses são todos processos que podem acontecer no processo de administração pública e, principalmente, com mais intensidade nos países em vias de desenvolvimento. Mas existe aqui na função pública o tal chamado princípio da estabilidade de emprego. Esse princípio não será também um dos causadores de uma dessas características que o doutor há pouco tempo apontou? A procrastinação, o deixar para lá o processo, dar-se férias por longos dias, por assim dizer, e depois, muito por culpa desse princípio, não tem nenhum tipo de responsabilização. Imagina como acontece no privado, o despedimento ou algum tipo de processo disciplinar mais rigoroso. Não falta isso na administração pública para que os agentes tenham mais compromisso com aquilo que é o seu papel? A administração pública tem normas que estão direcionadas para este caminho. Tem normas que passam desde a advertência, a multa, até a demissão. Portanto, só que essas normas não são colocadas em evidência. Então faz com que se pense que a administração pública não tenha essas normas de funcionalismo. Elas têm essas normas. É preciso que essas normas sejam ativadas e que se faça cumprir de facto, para que realmente ela tenha, preste o seu serviço com qualidade para quem o procura. Por que é que não são ativadas essas normas? Bom, nós aqui se calhar podemos dizer que não são ativadas, porque aqui chamamos um bocadinho a responsabilidade a vários órgãos vocacionados para tal. Porque é preciso que essas normas sejam ativadas, para que realmente ela consiga encontrar, a administração pública consiga encontrar uma resposta adequada à apreensão do utente, do cidadão utente. Exatamente. Elas não são ativadas por vários motivos. Um dos motivos que pode fazer com que ela não seja ativada pode ser a descontinuidade administrativa. Descontinuidade administrativa, o que é? Quando a maior parte dos processos da administração pública, eles conhecem uma descontinuidade, quase que de forma permanente. Vamos imaginar que o doutor, por exemplo, seja nomeado para um cargo e depois é retirado. Então, tudo o que estava a fazer é cortado ao meio. Portanto, há essa descontinuidade. Os processos eleitorais também podem se constituir como formas de descontinuidade. Podem se constituir como algo que permita a descontinuidade do processo de administração pública. Então, isso tudo são aspectos que podem pesar. Portanto, é preciso fazer com que a administração pública não sinta o peso desta descontinuidade. Sendo, mais uma vez, aqui surge novamente aquele conceito que o doutor apontou no início, o Estado unitário, somos um país único.
que, do ponto de vista ideal, devíamos ter uma visão única do ponto de vista estadual. Porque é que essa descontinuidade é quase que contínua? Sempre que há alteração imagina, de um administrador, os projetos antigos não acabados depois são deixados de lado e surgem novos projetos que depois também o ciclo continua a ser o mesmo. O que é que se passa? Por que é que não se cria uma forma estadual no sentido de não haver essa descontinuidade nos projetos? Mas existe essa forma estadual, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento. Existem estratégias de desenvolvimento, existem programas que levam a este desenvolvimento. Agora, precisamos é que esses programas sejam monitorados e controlados, acompanhados, que tenham um acompanhamento de forma permanente para que realmente não conheçam esta descontinuidade, que tem se tornado permanente nos países em vias de desenvolvimento. Okay. Professor, muito obrigado. Mais uma vez estamos aqui a conversar sobre a problemática na prestação de serviços públicos em Angola. Estamos aqui nas partes introdutórias, mas de resto é um assunto que vai caminhando mesmo por essas águas. Professor, o nosso modelo de administração pública é para muita gente caracterizado como ainda um modelo clássico, muito burocrático. Esse modelo, não sei se estou correto ao afirmar isso, porque de facto, na verdade, se vê ainda esse excesso de processos para se atingir determinado fim. Esse modelo de administração pública que nós temos hoje, até que ponto influencia a maneira como os serviços são prestados? Bom, este modelo, realmente, nós ainda temos um modelo excessivamente clássico. E por isso é que temos as reformas da administração pública do Estado, da administração do Estado, que vai fazendo com que aconteça de forma dinâmica alguns processos. Mas isso vai de forma lenta, porque nós entendemos que antes de modernizarmos, primeiro devíamos desenvolver economicamente e crescer economicamente. Eu vou lhe dar um exemplo concreto de quem está, por exemplo, no município que dista a 800 quilómetros da sua província, no sudoeste, por exemplo, de Angola, ou no leste de Angola, ou no norte, não consegue emitir um RUP porque não tem internet. Exatamente. Então, eu penso que ali faltou. Nós realmente temos que modernizar, que é a reforma relacionada da administração do Estado, mas é preciso que se criem condições, é preciso que haja um crescimento, de facto, para que essa modernização também seja efetiva. É preciso que haja um desenvolvimento. Este desenvolvimento podemos estar a fazer referência do capital humano, por exemplo. É preciso que esse capital humano esteja capaz e adequado a dar resposta ao cidadão utente ou ao processo a que se propõe. Portanto, o que nós podemos perceber é que, independentemente dessa unicidade do Estado, nós podemos perceber que há aspectos que são rigorosamente cumpridos nas capitais, mas não são rigorosamente descumpridos na zona rural. Portanto, onde se trata também de administração pública. Penso que ali é um trabalho que a própria reforma do Estado tem estado preocupada com este assunto e vai andar para esta direção. Mas é necessário que se garanta o crescimento para esta direção e que se garanta também o desenvolvimento para esta direção. Porquê? Porque nós estamos a modernizar. É tudo muito moderno. Nós hoje temos o processo de globalização, que obriga-nos a que temos que estar modernizados por causa dos processos de comparação. Mas esses processos de modernismo têm que ser rigorosamente acompanhados com os processos de desenvolvimento e de crescimento. Exatamente. Em tempos de fartura económica, o nosso país já tinha alguma dificuldade na prestação de serviços públicos, portanto, a questão da modernização é antiga. Entretanto, os serviços públicos, ao que parece, não seguiram essa dinâmica da modernização na velocidade que é exigida, não é? O que se esperava. Hoje em dia, Angola, com dificuldades económicas como a que nós observamos, como é que o professor avalia, que comentários o professor faz relativamente à necessidade de modernizar a nossa administração pública e, consequentemente, os serviços públicos serem melhores? As dificuldades podem servir para um bom indicador para a resiliência. E nós temos que aproveitar agora esta grande dificuldade que temos para podermos inovar os nossos serviços, para podermos também garantir o empreendedorismo público
E isto vai passar, por exemplo, para todos estes setores que mereceram alguma reforma, andem de forma dinâmica atrás do processo de satisfação do interesse público. Que é o caso, por exemplo, nós podemos notar, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo prático. Nós, às vezes, procuramos um serviço para pagar um determinado imposto e não há sistema. Portanto, é o próprio Estado a empurrar o cidadão para a evasão fiscal. Nós, às vezes, procuramos um serviço e a licença não é me entregue de forma tempestiva. É o próprio Estado a empurrar o cidadão para não cumprimento. Portanto, ali poderemos ter alguns aspectos. Um dos aspectos fundamentais pode ser a profissionalização deste funcionário. Outro dos aspectos fundamentais pode ser a observância do pessoal, da estrutura, em termos de dimensão, sim, da desburocratização, a observância do pessoal, da estrutura, da estratégia, dos recursos, do processo e da cultura. Da estratégia, porque é preciso que se tenha em conta a articulação, o arranjo entre os programas e as ações, ao nível do local. É preciso que, em termos de cultura, se observe aspectos como as crenças, os hábitos, os costumes, as necessidades. Sabe que os países em vias de desenvolvimento são maioritariamente pobres. Exato. E a administração pública concorre em grande escala para a superação deste problema de pobreza. Deve concorrer. É preciso que se observem os recursos existem. É preciso que se observem os processos, que são cada vez mais lentos na burocratização e vão se tornando cada vez mais rápidos no processo de reforma. Estaremos em alturas de acompanhar a rapidez dinâmica desses processos. E é preciso que se observe todos esses aspectos em termos de dimensões. E quando esses aspectos estiverem observados, incluindo o aspecto estrutural, onde vamos falar, por exemplo, das tecnologias de informação. As tecnologias de informação. Nós vamos, por exemplo, à administração pública e podemos ter a sorte de encontrar pessoas que estão no balcão a atender e que não conhecem como se manuseia um computador. Portanto, nós estamos num processo de tecnologia que tem que ser observado para que a informação corra. Aliás, sabe, eu não sei se tem sido frequente ouvir, há bem pouco tempo o Presidente da República falava em comunicar melhor e trabalhar mais. Comunicar melhor e trabalhar mais. Dentro desta comunicação tem uma série de aspectos que devem ser observados. Quer dizer, já há uma tendência ao nível das lideranças de decisão em que está-se a comunicar mal, mesmo com o cidadão o tente. Exatamente. Portanto, ele chega para tratar um assunto, ele tem que receber uma resposta satisfatória. Pode até ser um não positivo. Sim. Pode até ser um não positivo. Por vezes o que falta é a resposta. É tanto a comunicação que satisfaça esse cidadão. E nós podemos até usar um não positivo. Portanto, é isto que falta na administração pública. O professor aqui falou de um assunto... Bem, para nós estamos aqui, por exemplo, na cidade, falar de computador é algo muito normal, é algo muito básico, poderia ser algo muito primário, mexer num computador. E uma pessoa da administração pública, imaginemos um funcionário, um agente público, ainda tem dificuldades ou se calhar nem sabe mexer num computador, que é, no século XXI, pelo menos é o mais básico no que ao uso das tecnologias de respeito. Porquê é que as pessoas da administração pública, no nível mais básico, ainda não estão a superar? O que é que se passa? Nós estamos a correr para a globalização e, aliás, os países mais desenvolvidos já estão num nível de globalização elevado. Nós ainda estamos num nível muito baixo e há pouco tempo o doutor referiu que é possível encontrar funcionários da administração pública que sequer sabem ligar o computador. Porquê é que se permite que um funcionário público que presta um serviço tão urgente como, imagino, da autorização de um documento do certificado de pobreza, né? Não sei como é que se diz, e a pessoa não consegue responder tecnologicamente, mexendo no computador. O que é que se passa? Porque é que o Estado não trata primeiro dessas questões básicas e depois olhar para a questão tecnológica elevada de forma mais progressiva? Portanto, é preciso... A opinião que nós temos é necessário gizar políticas que se direcionam para este grupo-alvo.
políticas, em vez de nós pudermos fazer uma reunião com todos numa sala e uma palestra e depois entendermos que estão todos formados, não, devemos permitir que eles tenham possibilidade de fazer treinamentos para que se evoluam profissionalmente em alturas da resposta à apreensão que lhe é apresentada. Portanto, eu penso que o Estado é uma pessoa abstrata e o Estado tem o governo que tem a função política e tem a administração pública que tem a função técnica. Exatamente. Portanto, é preciso criar essas políticas para que realmente exista treinamento para este pessoal, porque esse pessoal entra para a administração pública por meio de um concurso. Mas depois de ser admitido, seja na administração pública, seja em qualquer outro serviço, por meio de um concurso, depois deve merecer, na minha opinião, um treinamento, além da formação, um treinamento para desenvolver as capacidades, para desenvolver habilidades, capacidades e estar ali em alturas para dar resposta. É o que a administração pública se propõe fazer. Portanto, nesse contexto, poderíamos afirmar que a nossa administração pública está muito distante daquilo que é o crescimento, quer demográfico, quer tecnológico, que o mundo hoje observa? Eu não quero dizer que ela esteja muito distante. É preciso contextualizar a nossa administração pública. Nós somos uma administração pública de um país em vias de desenvolvimento. E, normalmente, a característica dos países em vias de desenvolvimento é o excessivo número da sua população com um nível de escolaridade relativamente baixo. Não quer dizer que o nível todo é baixo, mas relativamente baixo. E eles vão exigir um certo treinamento para estarem em patamares de exigência com países em nível de desenvolvimento. Pronto, não é isso que nós procuramos. Mas é o nível que nós aqui estamos a nos referir, deve ser um nível em que ele esteja capacitado para dar resposta à apreensão que o utente traga. Portanto, então, para isso, nós temos de treiná-lo. Imagina, por exemplo, que um determinado funcionário público seja admitido para serviços da educação, por exemplo. Exatamente. Ele consegue entrar como professor, mas ele sai da licenciatura e consegue entrar para professor. Ele nunca foi um professor profissionalmente, vai passar a ser. Então é preciso que ele mereça algumas etapas de treinamento para que ele perceba o que vai de facto fazer. Para que o utente não sinta o peso excessivo da sua inexperiência como professor. Portanto, eu refiro-me como professor, mas pode estar em todas as outras áreas onde a administração pública presta serviços e deve prestar serviços. Muito obrigado, professor. Bom, nós, mais uma vez, muito obrigado a si que nos acompanha pelo Facebook, a página oficial do São Vicente. Estamos hoje a falar, ou melhor, a conversar sobre a problemática na prestação de serviços públicos em Angola, com o professor João Figueiredo, que é mestre em gestão de projetos públicos, né? É doutorando, professor de disciplinas de políticas públicas, é alguém que tem uma vasta experiência na área pública, né? Na função pública, e conhece bem os meandros do seu funcionamento. Professor João Figueiredo, para si, quais são os grandes problemas que afetam os serviços públicos em Angola? Eu penso que um dos grandes problemas que afeta os serviços públicos em Angola passa por capital humano. Quando eu me refiro a capital humano, não quero dizer que devem ser todos licenciados, que devem ser todos formados para responder. Mas esse capital humano tem que desconstruir uma série de fatores que criou. Por exemplo, nós temos um problema muito sério e que a administração pública vai vivendo com este problema. É que agora chegou a minha vez, por exemplo. E quando eu estiver enquadrado nos serviços públicos, eu vou ser um adulador mor. Um adulador servir mor. E quem é adulado aceita esta adulação, que influencia negativamente nas decisões dos processos que tem que andar. Portanto, eu penso que é preciso desconstruir esta ideia. Esta ideia deve ser desconstruída. Então, eu penso que o capital humano é uma das essências. E outra das essências é a unicidade dos processos. Portanto, se no AMBO eu pago um RUP nas finanças, num outro município mais distante do AMBO também deve pagar da mesma forma o RUP. E ainda temos insuficiência desses serviços. Ali eu volto a repetir, que é desenvolver e crescer e depois modernizar. Exato. Portanto, nós estamos a modernizar com esses dois pilares fundamentais, com essas duas premissas esquecidas. Também
É o que acontece e temos de estar a correr, porque o desenvolvimento, mas temos que nos lembrar de forma permanente que o desenvolvimento é que dinamiza a mudança. Portanto, nós vamos mudar sempre que estivermos desenvolvidos. Então, o desenvolvimento do capital humano, na minha opinião, é quase que indispensável. O professor há pouco tempo falou da ideia que existe para alguns gestores. Quando eu chegar lá, agora é a minha vez, né? Como o professor há pouco tempo disse. Além da questão moral que o gestor deve ter para não ter esse pensamento, será que isso basta? O que é necessário fazer do ponto de vista de fiscalização? Porque é coisa pública de todos nós e por isso não pode ser permitido que alguém tenha essa vontade e depois tenha um espaço aberto para fazer aquilo que quer. O que é preciso fazer mais para que as pessoas não tenham esse pensamento? Imagina do ponto de vista de fiscalização, do ponto de vista de responsabilização. Entretanto, a ideia de quando chegar a minha vez, quando eu estiver lá, chegou a minha vez, portanto, é algo que vem construído ao nível da sociedade. É preciso desconstruir esta ideia. Portanto, nós temos uma forma de estar, que esta ideia foi construída e temos de trabalhar para que isso seja desconstruído, trabalhando com programas específicos voltados à sociedade, para desconstruir essa forma de pensar. E então ali estaríamos a desenvolver o capital humano. Por quê? Porque ele, ao nível da administração pública, ele vai ter de obedecer os princípios, padrões da administração pública, tirando outros que são incluídos, mas nós temos princípios padrões. Um deles é a moralidade. A moralidade, que tem a ver com a ética. Como é que eu vou fazer moralmente, a ética, como é que eu vou fazer? E nós podemos encontrar outros princípios, que é o da impessoalidade. Como é que eu vou tratar o processo sem atender o fulano, se é ou não o Dr. Márcio, por exemplo? Se é um familiar, um amigo. Se é um familiar, se é um amigo, se é um vizinho, se é o meu chefe, se é filho do chefe ou não, como é que eu vou atender? Que é o princípio da impessoalidade. E há outros princípios que devem ser observados. Mas para isto acontecer, é preciso que a gente realmente desenvolva este capital humano para que as pessoas percebam. A prestação de contas, por exemplo, é preciso cultivar a ideia de prestação de contas, a ideia da transparência, a ideia dos consensos. Embora nós vamos tomar a decisão, mas é preciso habituarmos-nos aos consensos, irmos à procura da construção deste consenso. Portanto, construir este consenso. Portanto, é preciso estabelecer, é preciso que a administração pública, é preciso que um agente, funcionário da administração pública, esteja apto para desenvolver diálogos, para desenvolver negociações, para desenvolver aspectos muito voltados à persuasão do cidadão utente e para desenvolver aspectos também muito voltados a consensos. Exatamente. O que nós aí estaríamos a sair de forma apressada da trilogia, que é isto é de lei, isto é proibido e isto é impossível. Portanto, estaríamos a sair dessa trilogia e também da dicotomia que é a venda, a criação de dificuldades para vender facilidade. Portanto, tudo isto que eu estou aqui a dizer é que concorre para outros fatores que enfermam todo o processo social, todo o processo da relação entre o Estado e a sociedade. Muito obrigado, professor. O Estado, o Governo angolano tem criado muitos programas para o desenvolvimento e para tornar mais eficiente a prestação de serviços públicos, como é o exemplo do Simplifica, não é? Entretanto, muita gente reclama de que esse processo não... Bem, tem as suas valências, mas ainda assim continuamos com o excesso de fileiras nos bancos, imaginemos, a administração pública continua a ter os mesmos problemas de enchente. O que é que falta para que esses projetos de facto deem certo? Entretanto, esses projetos são avaliados por estruturas afins e pensa-se que eles tenham atingido a sua eficácia. Mas eu tenho alguma reticência em relação à efetividade, porque nós continuamos com os mesmos problemas. Eles podem ter atingido a eficácia e a eficiência, mas a efetividade, o nível de satisfação, o resultado, o nível de satisfação que nós pretendemos que a população tenha, ainda está de certa forma equidistante, porque nós às vezes queremos entrar na internet para fazer um determinado cadastro e não conseguimos porque não tem sinal. Exatamente. Nós temos zonas do país onde o sinal ainda é analógico
E isso acarreta uma certa dificuldade. Aí voltamos àquela forma que o bocado dizia, que era preciso desenvolver e crescer para modernizar. Mas a velocidade a que o mundo nos submete, nós somos, de certa forma, obrigados a adotar a nova administração pública sem passar por processos de desburocratização com obediência a certas dimensões. Portanto, já estamos a entrar no processo de gerenciamento sem obedecer à desburocratização, tendo em atenção algumas dimensões. Portanto, isto eu penso que deve-se ter em atenção. Penso que quem de decisão, sobretudo, não quem decide as políticas públicas, mas quem as formula. Quem as formula esse tipo de políticas públicas tem que ter alguma atenção e definir se essa política pública terá um efeito jurídico, se terá um efeito comunitário, um efeito político. Portanto, é preciso definir qual é o critério que nós pretendemos dessa política pública, se é causa e efeito. Portanto, é preciso que a gente definisse. Para os formuladores, portanto, não vamos dizer a quem decide, porque quem decide ele vai tomar uma decisão que ele vai ser entregue por quem formula as alternativas desta política. Portanto, é preciso atender o país como um todo, como único. Precisa atender o país como único. Nós temos problemas de internet em várias zonas e temos sistemas integrados também definidos em várias zonas. Portanto, então há um certo descumprimento de uma boa parte da população desses sistemas integrados. Sendo ainda o alcance da internet muito reduzido, principalmente nas cidades, nas comunidades mais recônditas têm dificuldades, como o professor referiu, mas nos últimos tempos temos registrado que até dentro da própria cidade a questão da internet tem sido um problema muito sério. Eu penso que o professor tem registrado essas questões e por isso, até que ponto esses programas precisam de ser melhor projetados? Basta simplesmente projetar um projeto e depois, no fim das contas, aquilo que interessa é que a satisfação do cidadão não se torne real, essa satisfação. Como é que se avalia o projeto? Portanto, eu continuo a entender, e eu volto outra vez àquela questão. É preciso desenvolver, é preciso crescer e desenvolver para modernizar. Mas isto porquê? Eu ali era capaz de sugerir aos formuladores de algumas políticas que é necessário inverter a pirâmide. É necessário inverter a pirâmide e, de certa forma, fazer com que existam empresas que levam os seus serviços a determinadas zonas. Porque não é só o Estado, tem empresas que podem fazer o serviço para si. Exatamente. Para si, defender o interesse do próprio Estado. Então é preciso que se criem essas empresas que levam os serviços para determinadas zonas para que realmente essas normas sejam cumpridas por todos. Para que realmente os sistemas integrados sejam utilizados por todos. Portanto, quando nós ainda temos um sistema muito bem modernizado, mas ele é muito bem modernizado, mas é muito mal aproveitado por causa da insuficiência de sinal. Insuficiência de sinal em algumas zonas. Portanto, eu penso que ali, com a pirâmide relativamente invertida, provavelmente conseguiríamos fazer com que houvesse o cumprimento escrupuloso das normas relacionadas a estes sistemas integrados. Portanto, quando fala de pirâmide invertida, está a dizer que a base, os municípios podiam ser observar primeiro um crescimento. Não sei se percebi bem, o professor podia falar um pouco mais. Exatamente. É preciso, o doutor compreende perfeitamente, que há um slogan até que diz que a vida faz-se nos municípios. Então, se a vida faz-se nos municípios, então é nos municípios onde os formuladores de políticas públicas devem direcionar políticas relacionadas a dar resposta à reforma do Estado. Porque se isso não acontece, depois ficamos a meio. Portanto, o Estado quer reformar, mas depois encontra estrangulamentos da continuidade dos seus processos. Portanto, há determinados nós institucionais que precisamos de desfazê-los para que realmente eles não se constituam em elementos de estrangulamento dos processos de desenvolvimento do próprio país. Portanto, a vida faz-se nos municípios é uma frase já antiga. Nós conhecemos essa frase, mas já faz tanto tempo que a vida do município continua quase que a mesma. O que é que se passa? Por que é que essas palavras tão bonitas não se transformam em realidade?
Portanto, eu aqui volto a falar da descontinuidade administrativa. Ela pode ser um dos aspectos que lhe influencia de forma negativa a esta forma de estar. O outro aspecto pode também passar por ser a questão relacionada ao investidor. Porque nós temos os investidores em grandes zonas urbanas e não temos investidores nos municípios. Portanto, deve estar-se a passar ali alguma coisa. É preciso que eles sejam incentivados a irem fazer investimentos no município para lá criarem empregos e evitarem o êxodo que há, o êxodo rural, o êxodo urbano, porque além do êxodo rural, da zona rural dos municípios para a zona urbana, também há o êxodo da zona urbana dos municípios para a zona urbana das grandes cidades, das grandes metrópoles. E isto pode ser evitado com algumas políticas de investimento, algumas políticas públicas de investimento. Portanto, eu penso que os formuladores deverão estar atentos a esses aspectos para que realmente invirta-se a pirâmide no sentido de que comece a satisfazer as necessidades a partir dos municípios, já que nós temos o maior índice elevado de pobreza encontra-se na zona periurbana e zona rural. Então, provavelmente, a administração pública é um dos elementos que concorre, de certa forma, para o combate à pobreza. E então, com a inversão da pirâmide, isso poderá ser, na minha opinião, poderá ser uma das soluções. Poderá ser um facto. O Serviço Integrado de Atendimento ao Cidadão, o SIAC, é um serviço não totalmente público, foi criado no sentido de facilitar a obtenção de alguns serviços públicos, nomeadamente o bilhete de identidade e outros documentos. Como é que o professor avalia e para além desse projeto, né, que outros projetos mais privados, no fundo, contribuem para uma melhor eficácia e eficiência na prestação dos serviços públicos? Até que ponto, se vale a pena, continuamos a investir nesse tipo de projetos? Transferimos a função pública para alguns privados, no sentido, através da concessão? O professor é a favor desse tipo de projetos? Pode ser. Eu entendo que os SIACs, os balcões únicos, eles estão muito bem desenhados. Então, são programas muito bem desenhados, muito bem estruturados, para dar resposta, teoricamente, ao cidadão. Mas, praticamente, eles acabam por não dar uma resposta adequada. Eles dão resposta, mas não é adequada. Vezes há que se vai a um SIAC e não há sinal, por exemplo. Vezes há que se vai a um SIAC, paga-se pela taxa que é um pouco mais elevada. SIAC, que é um pouco mais elevada, mas não há tempestivamente a solução deste problema. A mesma coisa acontece com os balcões, a mesma coisa acontece com algumas empresas que prestam serviço. Nós, há bem pouco tempo, tivemos um problema de bilhetes de passagem com uma empresa que prestava um serviço público. Os bilhetes de passagem okay. Para Portugal, penso, para Portugal ou África do Sul, não sei. Certo. Já não me lembro bem, mas sei que houve uma empresa que estava envolvida nisso, que prestava um serviço público e depois foi apanhada em fraude. Portanto, tudo isto são elementos que dão sinais de que a operacionalização desses desenhos muito bem feitos ainda não é eficaz. Ainda não é eficaz. É preciso que ela seja monitorada de forma rigorosa e controlada de forma rigorosa. Ao invés de estarmos só a fiscalizar e levar todo mundo para a cadeia. Exato. Por exemplo, olha, vai todo mundo para a cadeia. Vai todo mundo responder em tribunal. Não, nós podemos fazer com que evitemos que as pessoas vão para a cadeia se tivermos um monitoramento rigoroso e paralelo. Se tivermos um monitoramento e controle rigoroso e paralelo. Porque um dos aspectos fundamentais de acompanhar esses processos é bastante supervisão e pouco apoio, ou muito apoio e pouca supervisão. E nós podemos estar ali. Quando delegamos essa competência, então, podemos fazer este acompanhamento para que evitemos precalços na altura de atingir as metas. Muito bem. Professor, os BOAPs foram criados no sentido, bem, na fase das eleições, não é? Mas depois continuam a funcionar para auxiliar a administração pública na facilitação de prestação de serviços públicos. Entretanto, as notícias dos últimos dias dão conta de que os BOAPs estão quase que encerrados ou não funcionam por algumas questões de sinal. Tendo em conta o princípio da continuidade dos serviços públicos, como é que o professor avalia essa questão dos BOAPs? Portanto, milhares de pessoas
ficam sem os bilhetes de identidade porque os BAPs estão fechados e depois não há nenhum tipo de responsabilização. O que é que se passa, de facto, com a questão dos BAPs, tendo em conta aqui o princípio da continuidade dos serviços públicos? Bem, tendo em atenção esses princípios da continuidade dos serviços públicos, os BAPs deviam dar resposta de forma tempestiva ao problema do cidadão utente. Mas eles acabam por não dar porque nós estamos com um problema de internet. Logo, eu ali volto outra vez a um dos capítulos que nos expressamos ali anteriormente, que era desenvolver primeiro, crescer primeiro, para depois modernizar. Nós trouxemos alguma modernização, que é dos BAPs, criamos uma grande expectativa, e está bem feita, está bem desenhada essa expectativa, mas eles acabam por não dar resposta por causa do problema contextual. Há um problema contextual de sinal. Há um problema contextual. E então eu penso que devíamos... E esses problemas contextuais que acontecem servem para daí retirarmos lições e melhorar-se todos esses processos. Mas eu quero dizer que o BOAP é um programa muito bem desenhado. E ele não dá resposta, não está a dar resposta agora ao problema cidadão por causa deste assunto de contextualização. Mas é preciso que este assunto de contextualização, esta falha que ele encontra ao longo do processo, sirva de facto como lição aprendida. Essa é uma lição que não é nova. Não é nova. Já estamos muito acostumados em Angola a ter serviços quase que ininterruptos por questões de sinais. O BPC, por exemplo, é um dos casos em que quase sempre não tem sinal. Portanto, é um caso já muito conhecido por nós. E eu me lembro que em 2014, é uma experiência pessoal, eu consegui o bilhete de identidade em 1 hora. Entretanto, hoje em dia, para termos o bilhete de identidade, parece que, pelo menos na identificação, faz cerca de mais de 3 semanas. Há uma regressão na prestação desse serviço que é tão fundamental do ponto de vista do professor João Figueiredo. Porquê que é essa regressão? Disse o Ministério que tutela essa parte, né, da identificação, não sei se o doutor podia me ajudar. O Ministério da Justiça. Da Justiça. Ele investe constantemente nas infraestruturas para a criação e para que os BIs sejam de forma mais rápida, mas parece que hoje em dia os bilhetes ainda têm que ir para Luanda e depois voltam para aqui. Quando em 2014, há pouco tempo referi, era possível em apenas 1 hora ter o bilhete de identidade. O que é que se passa? Porque é que nesse aspecto parece que estamos a regredir? O Estado diz que investiu, diz que o sistema melhorou, mas do ponto de vista real o cidadão não sente essa mudança. Portanto, isto aqui pode estar por trás disso uma série de fatores. Um dos fatores é a profissionalização dos próprios agentes que operam o processo. O outro dos fatores é a criação de dificuldades para vender facilidades. Mas nesse caso, quem cria dificuldades? Os agentes. Nesse caso, podem ser os agentes mesmo que criam dificuldade. Ou, portanto, criou-se o processo de modernização, mas não se teve atenção a alguns fatores. Ou detectou-se que o processo anteriormente vigente, que é o que faz referência, tenha surtido alguns efeitos negativos, tenha permitido a introdução de elementos que não tinham requisitos para obter o bilhete, então teve que se adotar nova forma de controle. Portanto, são aspectos que venham sendo desenhados e venham sendo experimentados, e ao longo desses projetos, na medida que vai acontecer desses projetos, eles vão sofrendo alterações, ou retirando ou incluindo determinados aspectos, sempre para melhorar o processo. Mas qual a perspectiva? Eu não posso dizer seguramente qual é a perspectiva, mas eu seguramente posso dizer que gostaria que ele desse uma resposta atempada ao cidadão munícipe, porque esta falta de bilhete de identidade provavelmente tenha contribuído para a perca de muitas oportunidades, sejam elas de emprego, sejam elas de negócio, sejam elas de crédito, sejam elas de uma outro tipo de natureza, tenham contribuído. Mas, de qualquer maneira, os órgãos vocacionados devem estar atentos e é um assunto que tem que ser resolvido, que deve ser resolvido em termos de administração pública, na minha opinião, de forma tempestiva, para que as pessoas não percam essas oportunidades e não desacreditem na estrutura institucional vocacionada aos bilhetes de identidade. Portanto, o Estado tem esse objetivo, que as pessoas acreditem nas instituições públicas. Nessa questão, como é que avalia
a forma como o cidadão hoje em dia, nos últimos 3 anos, 2 anos, como é que avalia a forma como o cidadão olha para a administração pública? O grau de confiança aumentou ou reduziu? Não? Bem, eu tenho feito algumas análises, alguns estudos sobre o processo de administração pública e eu penso que há uma certa inércia. Há uma certa inércia por causa de alguns processos que têm acontecido de forma muito lenta, Provavelmente tem a ver com a qualidade do capital humano que tem sido injetado, provavelmente tem a ver com a qualidade dos processos que a própria administração pública enfrenta, tem a ver, provavelmente, com a forma como nós olhamos para as próprias instituições do Estado, porque também tem havido discursos que não abonam muito este processo, esta relação. Isto não é muito bom. Só podia dar exemplo de um desses discursos? Um desses discursos que diz que as instituições, eu não vou tratar o bilhete porque o bilhete que a instituição me der é um bilhete que não serve para mim. Quer dizer, isto pode ser um... Mas é esse tipo de discurso? Tem havido, às vezes, esse tipo de discurso e nós vamos encontrar muito esse tipo de discurso na zona rural, sobretudo. Mas As pessoas não têm ainda uma mentalidade de nação, de nacionalismo. E eles usam esse tipo de discurso. Mas existe aqui uma conjuntura que permite que esse discurso exista? Bem, isto ali já deve ter a ver com aspectos políticos e eu me abstenho a esse aspecto porque não tenho muito conhecimento sobre aspectos políticos. Não, exatamente, professor. Muito obrigado, professor. Estamos aqui a conversar sobre a problemática na prestação de serviços públicos em Angola. Já estamos mesmo a caminhar para o fim do nosso consulta pública. Assim que nos acompanha pelo Facebook, a página oficial do Sonicente, sabe que pode participar com questões, contributos relativamente a essa questão, colocar aqui uma questão diretamente ao nosso convidado, da qual nós reiteramos que é um prazer imenso tê-lo aqui no estúdio do Sonicente. Bom, Sr. Professor, continuando aqui a nossa conversa, mesmo já na reta final do nosso programa, a cultura jurídica, até que ponto a cultura jurídica dos agentes públicos influencia na prestação dos serviços públicos? Ela tem uma grande influência, e eu já quero aqui enaltecer a Ordem dos Advogados tem desenvolvido um grande papel em relação à cultura jurídica, mas ela fala de forma generalizada. Portanto, é preciso que também venham a fazer de forma específica, só para os agentes públicos, porque é preciso que eles conheçam as normas relacionadas a este processo, tanto as normas que os defendem como agente e as normas que os penalizam como agente, e o seu real papel em relação àquilo que se propõem fazer como agentes e funcionários públicos. Existem funcionários públicos, agentes públicos que são juristas, muitos deles, e mesmo desses juristas que pressupõe-se que conhecem a lei, de resto, as práticas são as mesmas. O que é que falta do ponto de vista de responsabilização para que, do ponto de vista dos agentes de serviços públicos, sejam bem prestados? Bem, é necessário a desconstrução de muitos aspectos que eu já me referi anteriormente. Preciso desconstruir muitos aspectos. Nós hoje temos ainda a ideia, e eu falo-lhe com alguma propriedade, que muita gente acha que o Estado é o pai. Então, nós aí caímos na questão do paternalismo. Muita gente acha que não, o Estado vai trazer a comida para eu me alimentar. Portanto, é a questão do clientelismo. Portanto, é preciso compreender que há esta relação, deve haver essa relação entre o Estado e a sociedade. Portanto, o Estado provê todo o sistema de convivência comunitária na sociedade e esta, por sua vez, estabelece o desenvolvimento. Mas deve o Estado prover isto. Agora, em relação a esta cultura jurídica que se refere, sim, a administração pública é muito ampla. Portanto, é muito ampla. E, sendo muito ampla, tem vários setores. Portanto, nós podemos encontrar juristas na administração pública, mas também podemos encontrar não juristas, que precisam de ter esta cultura jurídica. Exatamente. Então, é preciso estabelecer políticas de formação, de treinamento, para que realmente eles estejam capazes de dar uma resposta eficaz, eficiente e efetiva ao cidadão utente.
Ok, portanto, tem aqui uma questão. O cidadão, imagina, tem uma proposta de emprego prevista, mas não consegue ter um emprego porque o BI tarda em sair. Que meios existem e se é que realmente devem existir meios para denunciar ou para responsabilizar de alguma forma a administração pública por esse dissabor na vida do cidadão? Portanto, nós hoje temos, em alguns órgãos, nós temos meios próprios para fazer este recurso. Pode ser feito um recurso hierárquico imediato. Portanto, não fui atendido tempestivamente, vou ao superior hierárquico daquele local. Mas, infelizmente, o que é que estamos a fazer? Infelizmente ou felizmente, vamos logo às redes sociais e despletamos também podemos despletar por ali uma denúncia. Mas o recurso ao superior hierárquico seria o ideal. Os recursos às redes sociais é aceitável. Portanto, eu penso que nós podemos fazer esta reclamação pelo serviço que não foi prestado de forma adequada às nossas apreensões. Mas o cidadão, depois há pouco tempo conversámos sobre o facto de que estes serviços partem por vezes de cima, de Luanda, imagina. O cidadão reclama no superior hierárquico, mas o superior hierárquico também não sabe como resolver isso. O cidadão sente-se aqui de alguma forma quase que vazio, não existe nenhum tipo de forma de prover os seus direitos quando um documento chega tarde, quando uma autorização chega tarde, enfim. Bom, quando o cidadão reclama e não tem uma resposta adequada desse superior hierárquico, ou ele não sabe o que fazer, isto realmente cria uma certa frustração do lado do cidadão e que não deve ser aconselhável em termos de administração pública. O superior hierárquico deve dar uma resposta satisfatória no momento ou não ao cidadão. Ali nós podemos fazer recurso ao não positivo, a teoria do não positivo. Mas o cidadão tem que se sentir confortável em termos de atendimento, em relação à sua insatisfação. A questão que temos que ligar a Luanda, para a Luanda resolver. Portanto, eu penso que isso é mais uma questão de centralismo, que não é o que acontece de forma concreta no nosso ordenamento de administração pública. Não é o que acontece, porque nós temos um sistema de administração pública desconcentrado. Não é o que acontece. E se ainda acontece, portanto, eu penso que é algo que deve ser sanado de forma imediata. Porque nós já temos o processo de desconcentração a correr. A correr, ok, mas esse processo de desconcentração corre bem, é factual, já tem resultados efetivos? Bem, esse processo já conseguiu alguns resultados. Um deles é a municipalização dos serviços. Agora, esses serviços não são prestados de forma adequada. Bem, ali teremos de saber o porquê. Porque pode-se dar o caso da qualidade dos profissionais, pode-se dar o caso da qualidade das estruturas, pode-se dar o caso da qualidade da cultura organizacional, pode-se dar o caso da qualidade dos processos que são empregos ali, pode-se dar o caso do desconhecimento da própria estratégia, Exatamente. O desconhecimento da estratégia, não conhecer como é que os programas e as ações devem se articular em termos de arranjo, ou todos esses processos têm que se articular em termos de arranjo institucional. Então, a falta de conhecimento para que haja esta articulação em termos de arranjo podem criar nós. E esses nós institucionais podem fazer com que haja estrangulamentos de determinados processos. O professor há pouco tempo referiu que alguns agentes públicos criam dificuldades para vender facilidades. Portanto, como é que vê a corrupção face aos serviços públicos? Até que ponto a corrupção ou a burocracia influenciam na prestação dos serviços públicos em Angola? Portanto, a corrupção influencia em grande medida, porque a corrupção retira a qualidade da decisão e retira a qualidade também da implementação da própria política pública relacionada. E esta corrupção pode estar muito ligada à adulação servil. Nós normalmente olhamos para a corrupção e olhamos só para questões financeiras, mas a corrupção é muito mais ampla. Ela acaba por ser transversal. O facto de eu influenciar alguma decisão, eu estou necessariamente a corrompê-lo. Exatamente. Estou necessariamente a corrompê-lo e a influência que eu vou exercer sobre esta decisão pode também influenciar o impacto que se pretende da mesma decisão. Pode influenciar. Portanto, eu penso que a corrupção é um mal muito grande para o desenvolvimento. A burocracia que existe massifica-se, que se cria esse ambiente de corrupção? Eu penso que a burocracia não. A burocracia é um modelo que surgiu para fazer frente
ao processo de patrimonialismo. Agora, a própria corrupção é que pode abrir precedentes para se voltar ao patrimonialismo. Portanto, o autoritarismo, a burocracia, não. A burocracia, ela vem para melhorar aspectos que o patrimonialismo ostentava. Agora, depois da burocracia, surge então um sistema gerencial, que é da nova gestão pública. Portanto, é esse sistema em que nós estamos a tentar palmilhar. Exatamente. Estamos a tentar palmilhar e é um sistema que exige que haja uma qualidade muito grande de capital humano para poder perceber este tipo de dinâmica da mudança. Muito bem, professor. Bom, já na reta final do nosso programa, tenho aqui uma questão, uma das últimas, não é? Os serviços públicos mal prestados, até que ponto esses serviços mal prestados influenciam social e psicologicamente na vida das pessoas? O serviço público mal prestado, ele influencia de forma muito negativa na vida social das pessoas, porque esse serviço público mal prestado vai permitindo com que as pessoas colecionem uma série de fracassos em relação ao seu relacionamento com as estruturas institucionais. Ele coleciona uma série de fracassos, depois ele já não vai lá. Ele já não vai lá. E ele vive de forma ilegal, por exemplo. Vive de forma ilegal. Já não acredita nas instituições públicas. Ele influencia bastante. E também pode influenciar em todos os processos do indivíduo, na questão psicológica do indivíduo. O indivíduo pode entender que psicologicamente ele não acredita num funcionário público, não acredita numa instituição pública. E é o que acontece um bocadinho por Angola. Onde é que trabalhas? Trabalho, por exemplo, na identificação. Na identificação. Oh, vocês são todos ladrões, por exemplo, quando não são todos ladrões. Portanto, este é um efeito, de certa forma, psicológico. Ele não acredita e não registra os filhos, não trata os bilhetes, não trata a documentação e então acaba por não participar em determinados processos. Portanto, não desenvolve a sua ação cidadã e não participa dos processos. Do ponto de vista da realização pessoal, os serviços públicos mal prestados ou a demora na prestação dos serviços públicos, até que ponto isso também influencia na realização de projetos pessoais e sociais até mesmo? Nós, como país, como é que poderemos um dia ter um país desenvolvido sem que os serviços públicos acompanhem esse sonho, se assim posso considerar? Portanto, a administração pública que presta os serviços públicos é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento. Quando ela tem alguma ineficiência ou ineficácia na sua atuação, nós vamos ter isto refletido na sociedade. Portanto, é preciso que a administração pública provê este tipo de serviços, provê um atendimento em altura e tempestivo, o atendimento em altura e tempestivo, para que realmente eu não me sinta refém naquilo que quero fazer de determinados aspectos que a administração pública tem que me dar. Vamos imaginar que o doutor queira uma licença e esta licença me vai dar um crédito que é até dia 30. Se até dia 30 o doutor não me der a licença, eu perco o crédito. E o doutor não me vai dar a licença até dia 30. Ou porque quem emite a licença não está, ou porque não há sinal, ou porque não há tinteiro, ou porque o profissional que me está a atender engana-se 10, 20 vezes. Enfim, uma série de aspectos que podem estrangular este processo da licença sair tempestivamente. E eu posso perder a oportunidade de crédito. Perdendo a oportunidade de crédito, perco a oportunidade de negócio. E perdendo a oportunidade de negócio, fico cada vez mais apreensivo em relação à minha relação com os serviços públicos. Muito obrigado, Sr. Professor. Já para terminar, que medidas o professor sugeria para que, do ponto de vista psicológico, o cidadão deixe de ter essa ideia de distanciamento da administração pública? Que medidas são possíveis de aqui fazer referência para que os serviços públicos em Angola realmente melhorem e que deixemos de ter essa ideologia que é simplesmente oral, né? Ou as leis já existem, mas depois, do ponto de vista prático, não se consubstancia na vida do cidadão. Que medidas são necessárias serem tomadas para que os serviços públicos em Angola sejam realmente bem prestados? Entretanto, eu penso ser necessário que o cidadão se revê como cidadão de facto e ele faça as suas reclamações. Hoje até faz-se bem
pelas redes sociais, algumas de forma pejorativa, mas muitas de forma construtivas, de forma muito construtiva. E a partir dali pode-se tirar elementos para a melhoria deste serviço, que vai fazer com que também haja melhoria da relação entre a própria sociedade e o Estado. Portanto, quem presta o serviço do Estado e a própria sociedade. E ali estaríamos, se calhar, a permitir uma harmonização deste processo para que pudéssemos andar. É necessário que se tente esta relação e que se faça reclamações para que realmente se possa aprender com determinadas lições que este processo pode encontrar ao longo da sua execução. Portanto, do ponto de vista do cidadão, mas do ponto de vista da governação, o que é necessário fazer? Não, eu refiro tanto do ponto de vista cidadão como do ponto de vista da governação. E do ponto de vista também da governação, podemos até ressaltar a formulação. É preciso que esta formulação seja realmente com a formulação da política pública relacionada a esta relação, passo plenário, que vamos ter com o Estado, seja realmente formulada para que a decisão seja acertada. Seja que realmente ela seja formulada de forma efetiva, para que a decisão também seja de forma efetiva. Que ela vá e dá. Eu uso normalmente uma expressão muito básica. Passa aqui literalmente, dar um tiro no alvo certo. Dar um tiro no alvo certo. É o que falta em Angola. Quando nós damos um tiro no alvo certo, provavelmente este alvo já não se põe em pé. É o que falta em Angola? Se nós não quero dizer que é o que falta em Angola, mas provavelmente é o que tem sido feito e ainda podemos acelerar. Tem-se falhado muito o alvo? Não sei se falha muito o alvo assim de forma tempestiva. Penso que não se falha muito o alvo. Penso que as políticas públicas relacionadas a este tipo de processo ainda estão muito concentradas nas zonas urbanas. É preciso estendê-las para as zonas rurais, para que haja realmente o cumprimento efetivo daquilo que o Estado pretende. Muito obrigado, Sr. Professor João Figueiredo. Foi um prazer tê-lo aqui no Consulta Pública, a falar sobre a problemática na prestação de serviços públicos em Angola. É um assunto que não se esgota. Aliás, o problema dos serviços públicos é constante. Todos os dias as pessoas experimentam, algumas com alguma sorte, facilidades, outras com menos sorte encontram imensas dificuldades e por isso vêm anulados os seus anseios, os seus sonhos. E, como o professor referiu, é preciso que, do ponto de vista de cidadãos, mudemos a nossa consciência e olhemos para a administração pública como uma estrutura fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e o Estado, naturalmente, deve fazer mais para que os serviços públicos sejam realmente eficazes e eficientes. Exatamente. Muito obrigado, Sr. Professor. Assim que nos acompanhou pelo Facebook, estivemos hoje a conversar com o professor João Figueiredo, docente do SONAICENTE, sobre a problemática na prestação de serviços públicos em Angola. Sabe que é sempre um prazer contar consigo no Consulta Pública. Nós esperamos por si na próxima ocasião. Continuação de uma última segunda-feira, uma última semana. Professor, muito obrigado. Continuação de um ótimo dia. Muito obrigado. Ok, obrigado. Pessoas que romperam o padrão da sua época e desafiaram barreiras diversas. Pessoas que abriram o peito e fizeram ouvir os sem-vozes. Pessoas que expandiram o alcance das tecnologias e defenderam a inclusão dos excluídos. Pessoas que sonham com um mundo melhor, com equidade e desenvolvimento. Pessoas que valorizam a cultura, produzem saberes locais e se ajustam às demandas internacionais. Pessoas que modelam lutas, mudanças sociais e criam tendências duradouras. Pessoas que inspiram. Gerações que buscam uma liderança inovadora, transformadora e que impulsiona a excelência. Gerações que ecoam os valores e missão do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. A Escola do Ambo, 11 anos comprometida com a transformação das pessoas através do conhecimento. Faça já a sua inscrição para os nossos cursos e seja um líder que inspira. Para mais informações, ligue 943 03 6019. Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. Inovação e liderança. Pessoas que romperam o padrão da sua época e desafiaram barreiras diversas. Pessoas que abriram o peito e fizeram ouvir os sem-vozes. Pessoas que expandiram o alcance das tecnologias e defenderam a inclusão dos excluídos. Pessoas que sonham com um mundo melhor, com equidade e desenvolvimento.
pessoas que valorizam a cultura, produzem saberes locais e se ajustam às demandas internacionais. Pessoas que modelam lutas, mudanças sociais e criam tendências duradouras. Pessoas que inspiram. Gerações que buscam uma liderança inovadora, transformadora e que impulsiona a excelência. Gerações que ecoam os valores e missão do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. A Escola do Ambo, 11 anos comprometida com a transformação das pessoas através do conhecimento. Faça já a sua inscrição para os nossos cursos e seja um líder que inspira. Para mais informações, ligue 943 03 6019. Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. Inovação